Mas primeiro vamos com a lista. A lista que nós temos aqui, ó, que você vai precisar ter em mãos para você fazer a declaração. Se você tem dependente ou alimentando, você vai informar também o dependente ou alimentando, né? O nome completo, CPF, data de nascimento. E, lógico, se você vai colocar uma pessoa como dependente e ela tem renda, você vai ter que declarar essa renda da pessoa também. Então, já me perguntaram assim, eu sou obrigado a declarar os dependentes? Não, você não é obrigado a declarar. Só se você for vantajoso para você informar o dependente. Por exemplo, eu tenho uma mulher e 2 filhos. E eu pago plano de saúde para eles. Eu tenho lá que eu paguei bastante imposto de renda do meu trabalho. Então, para poder receber de volta, ter essa restituição do imposto de renda pago, eu vou informar eles como dependente e vou informar a despesa que eu tive com eles também do plano de saúde. Aí, fazendo isso, eu consigo receber parte dessa restituição. Então, se for vantajoso para mim, eu coloco como dependente. Agora, se eu não tenho, por exemplo, restituição, eu não tenho por que colocar a pessoa como dependente. Ou se eu colocar a minha mulher, ou a mulher colocar o marido como dependente, mas ele tem uma renda, ao colocar como dependente o benefício que você teria do dependente, ao declarar a renda, você vai perder esse benefício. Vai ficar, em vez de você receber, talvez você tenha que pagar mais imposto. Então, aí não é interessante colocar como dependente. Então, você vai preenchendo a declaração e vai verificando. Na declaração tem 2 campos lá, tem uma declaração completa e o desconto simplificado. Vai verificando qual que é mais vantajoso e vai escolher o que é mais vantajoso para você pagar menos imposto ou para você receber mais restituição. Então, não é obrigatório colocar a pessoa como dependente, mas é um direito que você tem. E se você tem um alimentando, você paga uma pensão alimentícia para a esposa, ou para o marido, ou para os filhos, aí você não é dependente, aí você vai informar como alimentando e vai informar no campo específico a despesa que você teve, que você pagou de pensão alimentícia. Tá? E toma muito cuidado com relação a isso, porque a questão de dependentes e a questão de alimentandos, de pensão alimentícia, é o que dá mais problema de malha, que mais a pessoa acaba caindo na malha fina da Receita. Porque às vezes ela declara um valor e a Receita contesta esse valor. Despesas médicas também. É o que mais causa problema com malha fina. Então você precisa ter os comprovantes e no caso de pagar pensão também tem que ter a comprovação da pensão que você pagou. Por exemplo, às vezes a pessoa paga a pensão e essa pensão já é descontada diretamente da folha de pagamento. Então, quando a empresa encaminha para você o informe para você declarar, você já vai ter esses dados lá. Mas às vezes não é pela folha, às vezes você paga essa pensão de outra maneira, por forma judicial, forma amigável. Então tem que tomar cuidado com relação a isso. É bom ter um documento registrado em cartório, um documento dizendo direitinho o valor que você paga da pensão, para quando você declarar, você ter esse documento. Se a Receita contestar dizendo que tem algum problema, você vai apresentar esse documento. Então, por isso que a questão de dependente tem que tomar muito cuidado para declarar. Tem gente aí que, às vezes, coloca a mãe ou o pai como dependente. Só que aí outro irmão acaba declarando também a mãe ou o pai como dependente. Aí já dá malha fina. Ou coloca o pai ou a mãe como dependente, mas o pai e a mãe têm renda. Tem aposentadoria, ou então trabalha. Então, se você colocar como dependente, vai ter que também informar a renda do pai ou da mãe. Agora, se você tem a mãe que é aposentada, que tem lá um valor baixo e você paga plano de saúde para ela, você vai informar a renda da sua mãe, mas vai informar também o plano de saúde que você pagou para ela. Aí, de repente, pode ser que o plano de saúde seja mais vantajoso, você tem um valor a restituição. Então, aí compensa colocar. Mas se você vê que colocando a mãe como dependente, o pai como dependente, colocando a renda e colocando a despesa que você tem com saúde, né, acaba tendo que pagar mais imposto, então aí você não coloca. Então é na hora de declarar que você vai verificar se faz isso ou não, tá? Porque às vezes pagando um plano de saúde de uma pessoa idosa é um valor elevado. Então pode ser que, mesmo tendo renda, compensa. Então tudo isso na hora de fazer a declaração é que você vai pensar. Se eu tenho dependente, eu vou colocar os dependentes aqui. Então, dependentes, eu vou clicar em novo, vai abrir uma caixinha, eu vou escolher o tipo do dependente. Então aqui tem os vários tipos de dependentes que eu posso utilizar. Você é o companheiro ou companheira, né?
o cônjuge, o filho ou enteado até 21 anos, filho ou enteado que está fazendo faculdade até os 24 anos, filho ou enteado com deficiência, aí não tem idade, irmão, neto ou bisneto, pai, avô, bisavô, menor pobre, pessoa absolutamente incapaz e que você é tutor ou curador. Então você vai escolher aqui. Geralmente, a maior parte vai colocar o filho como dependente. Então, colocou o filho como dependente, não importa, a idade dele. É obrigatório colocar o CPF. Toda criança, quando nasce, desde 2017, já nasce, na hora de fazer a certidão de nascimento, já cria um número de CPF para ela. Então, tem que formar o CPF, data de nascimento, nome completo. Se eu não faço isso, tá vendo? Já cria uma advertência aqui. O e-mail não é obrigatório. E se o dependente mora com você ou não, também não é obrigatório. Mas se mora com você, você coloca dizendo que mora com você. Dependente é aqui, né? Dependente vai ter uma dedução de R$ 2.275,08 da base de cálculo do imposto a pagar e depois eu posso lançar a despesa que eu tenho com ela, com educação e com saúde. Aí tem um outro campo que eu vou lançar isso aí. Ok, dependente tem essa dedução. Mas o alimentando é para quem eu pago pensão. E aí está dizendo aqui, ó, que o que deve ser informado. Ó. Os alimentantes que, em razão de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, se refere ao artigo da lei, né? Eu posso declarar a pensão alimentícia que eu pago ou as despesas com instrução ou médicas. Então, se eu pago pensão para uma criança, ou para minha ex-esposa, ou para o meu ex-marido, o que eu faço? Tem um documento dizendo que eu enquadro na lei. E aí eu vou lançar essa despesa, vou lançar aqui como alimentando e depois eu vou lançar a despesa. Tá? E posso lançar a despesa que eu pago de pensão, e se eu pago plano de saúde, e se eu pago a escola, eu posso lançar também a despesa que eu tenho com a escola e plano de saúde. Tá? Mas tem que ter o documento que comprova isso tudo direitinho para não ter dor de cabeça com a Receita. Da mesma forma, eu vou colocar aqui novo, colocar se ele alimentando mora no Brasil ou mora no exterior, CPF, data de nascimento, nome, alimentando do titular, porque eu posso, por exemplo, ter um dependente e esse dependente paga pensão para alguém, aí vai ser, eu vou informar se é do dependente ou do alimentando, geralmente é do titular. Eu vou colocar aqui que o tipo do processo que é, se é uma escritura pública, se é decisão judicial ou se é os dois. Geralmente, a maior parte é decisão judicial, mas eu tenho o documento, eu vou olhar no documento que eu tenho e vou selecionar aqui, tá? E aí eu vou ter que informar o processo tudo direitinho. O nome do processo, a vara, a comarca, o estado, a data. Então, agora ficou mais difícil declarar o alimentando. Então, você tem que tomar cuidado com relação a isso, tá? Para você informar. Informou o dependente alimentando, aí se você vai informar alguma despesa que você paga para eles, você vai vir aqui em pagamentos efetuados. Aí eu vou colocar aqui o código que eu vou pagar, se é a instrução, está aqui no Brasil, ou se é plano de saúde, eu vou escolher o 26. Aí eu vou colocar aqui com o dependente, vou informar o nome do dependente, né? E vou informar o CNPJ da empresa que eu paguei o plano e o valor pago. Se é um alimentando, eu vou escolher alimentando. E está dizendo aqui, esse tipo de pagamento só deve ser utilizado quando é decisão judicial. Então, eu só posso colocar o plano de saúde que eu pago para o alimentando se no documento que me obrigou a pagar a pensão diz que eu tenho que pagar o plano de saúde também. Tá? Então, tá aqui. Se você fizer de uma outra forma, pode dar problema com a Receita. Tá? Ok, então são as despesas que eu vou pagar. Despesas médicas ou despesas com educação para o dependente e para o alimentante. Tá certo?